Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal e estamos em mais uma rodada do 365 Abertura de Tarô. Hoje eu vou trazer uma abertura minimamente mais controvertida. Talvez algumas pessoas achem impensável, mas como eu acredito que tudo dá para conversar com o tarô, bora lá. Mas eu vou aproveitar também para fazer um adendo. Fernanda, andei vendo, disseram, ouvi falar, né, que abrir cartas para si mesmo é muito perigoso. Ou não se deve abrir cartas para si mesmo. Bom, quem acredita nisso vai ter que brigar com todos os americanos, né, tarólogas, tarotistas, cartomantes americanos, que há muito tempo criam literatura porque criam a prática de lerem para si mesmos. De verdade, eu acho que o único lugar em que ler para si mesmo é perigoso é quando eu acho que a carta manda em mim e eu não mando na carta. Vou tentar explicar isso melhor. Quer dizer, eu sou vítima do que o tarô me mandou fazer. Sabe assim? Gente, o tarô é um mostrador. Se ele é um mostrador, ele pode me mostrar se tem uma pedra no caminho, se o caminho está livre, se o caminho é leve, se o caminho é pesado. Mas de verdade, quem escolhe se vai seguir aquele caminho, tomar aquela decisão ou não, sou eu. E se sou eu e o meu querer aqui, o meu livre-arbítrio, né? Afinal de contas, gente, pelo amor de Deus, a gente tem 50% de destino, 50% de livre-arbítrio. Junta isso e faz a vida. Passei uma vida discutindo com a minha mãe, ela dizia que era só o destino, que você era vítima do destino, você não tinha nenhuma escolha. Eu passei a vida inteira tentando dizer para ela que era livre-arbítrio com destino. Continuo acreditando nisso de verdade. Por quê? Porque há momentos onde realmente meu livre-arbítrio não escolheu que a geladeira caísse do 10º andar e definitivamente também não foi do destino, ou foi? Então, tem circunstâncias que acontecem que estão fora do nosso controle. Aí a gente coloca o destino no lugar. E tem momentos onde realmente é você no seu controle. Nessa jogada de hoje, ela é uma jogada intimista. Hum? Essas jogadas intimistas, que estão principalmente no cardápio americano, elas são muito comuns, né? De falar de determinadas coisas bem pessoais, para você poder fazer reflexão, anotar no diário, bater um papo, tentar esquematizar uma ideia. E tem esse lugar de autoanálise, autocompreensão, autoconhecimento. Então, se é para pensar que isso é perigoso, só se for, não entendo o perigo, onde está o perigo. Entendo o perigo naquele lugar do tipo, ele gosta de mim, tira uma carta, não. Ele gosta de mim, tira outra carta, não. Ele gosta de mim, tira outra carta, talvez. Ele gosta de mim, tira outra carta, não. Ele gosta de mim, tira outra carta, sim. Ah, então tá bom. Bom, na verdade, eu não estou usando o tarô, né? Eu estou abrindo as cartas até que chegue a carta que diz aquilo que eu quero ouvir. Para isso, realmente, o tarô é uma encrenca, é um grande buraco. Por quê? Porque não estou respeitando aquilo que se chama momento oracular. O que é o momento oracular, minha gente? Aquele momento onde eu falo, eu tenho uma questão, ela é importante para mim, e eu quero olhar para ela, eu quero fazer alguma coisa, eu acho que sozinha, eu queria um apoio, né? O famoso assim, poxa, eu quero alguém para conversar comigo sobre aquele assunto. Então, nessas horas, eu acho que o tarô é mister e é master. Claro que quanto maior a abertura, o maior número de cartas que você traga, significa que você tem que saber mais coisa, para não se perder na interpretação. Mas, se você mesmo assim for fiel, abrir quanto for, pegar o livrinho, livrão, livreto, dicionário, Bíblia, né? Biblioteca, Biblió é ótimo, Bíblia, seja lá o que você tiver sobre o tarô, para poder fazer realmente a observação ponto a ponto de cada carta, porque é assim que a gente vai melhorando na abertura de tarô, né? Quando a gente vai fazendo para gente, para os de casa. Às vezes a gente não tem os de casa. Como é que faz? Ele é para o cachorro, para o gato, né? Então, de qualquer forma, não vejo problema nenhum em você tirar uma carta por dia para você. Se vocês vissem aqui as minhas penduradas, né, na frente, na trás, colocada na geladeira quando é para a família, né? Mas só para o meu trabalho pessoal, eu considero os arquétipos do tarô, os ícones do tarô, as pictografias do tarô, algo que conversa com o subliminar de mim, vai trazendo coisas muito significativas.
Bora para a jogada de hoje? A jogada de hoje eu dei o nome de dietética. Como assim, Fernanda? Ué, todo começo de ano, gordinhas que nem eu, fazem o quê? Não, vou perder tantos quilos, gente. Vou para academia, faz um prognóstico, conversa com a nutricionista, faz o diabo, vou tentar perder um peso. Acho que eu faço isso desde os 11 anos de idade, então já faz uma guerra e uma vida que eu, de certa forma, converso com essa questão. Quando eu achei essa abertura, eu definitivamente falei, ok, eu vou trazer essa abertura para janeiro, porque é quando a gente está começando a jornada, e aí faz sentido para mim, espero que faça sentido para você. Vamos seguir na apresentação? Então, segura aí um pouquinho. Então, estamos aqui no 365 Aberturas de Tarô. Eu sou a Fernanda Vidigal e vou pedir para você fazer aquele lugar bacana. Apoie o canal, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, vem fazer parte dessa comunidade. Uma abertura por dia de todo este ano. Estamos na abertura 18 e ela é a dietética com 10 cartas. Sendo assim, 10 cartas é a metade dos arcanos maiores. Quero começar até a falar disso a partir daqui. Eu vou usar o baralho todo misturado, 78, em aberturas desse tamanho, e também vou parar para pensar que são 78 cartas, e aí também eu prefiro usar um baralho baseado, ou ele mesmo, no Rider-Waite-Smith. Então, eu quero perder peso. E agora, o que eu faço? Como é que eu faço para perder peso? O que eu devo olhar para uma caminhada dietética no começo do ano? Como refletir e pensar sobre a minha dieta e o meu possível emagrecimento, né, ou aquilo que eu preciso fazer? É uma jogada tipo maçã circular, tem 10 cartas, e a gente vai trabalhar o método americano, aonde todas as cartas são misturadas juntas, as 78 cartas do tarô viram um deck único, a gente embaralha todo mundo e vai dispor de 1 a 10 em uma rodada, ou 2 rodadas, ou 3 rodadas, né? Porque dariam basicamente 2 rodadas. Mas com 78 dá até 3 rodadas, até um pouquinho mais se você quiser, para ir colocando informação. Bom, vamos lá seguir? A primeira carta, anota aí no teu caderninho. Carta 1, como me sinto com meu peso e performance física atual? Carta 2, qual o meu estado de saúde física por conta da dieta e da alimentação que tenho? Carta 3, que tipo de atividades e exercícios me fazem bem? Carta 4, o que a comida representa para mim? Carta 5, qual tipo de alimentação eu deveria tentar ou experimentar? Carta 6, o que fazer para mudar? Eu consigo mudar sozinha? Carta 7, quem ou o que pode me ajudar nisso? Carta 8, como posso abandonar os velhos hábitos e vícios alimentares? Carta 9, o que me conecta com o sucesso na aquisição de boa forma? E carta 10, como me sentirei ao atingir meu peso ideal ou um melhor peso? Vamos seguir juntos a partir daqui? Bora lá para a mesa. Muito bom. Muito bem, para essa abertura, eu quero muito, como ela é uma abertura eu comigo, vou tratar de um assunto que talvez para alguns de nós seja bem delicado. Eu vou aproveitar e vou fazer a movimentação aqui de uma carta madrinha. Qual é a carta madrinha para essa abertura? Né? Que carta abençoa a minha jogada? Quem vai estar orientando essa jogada dietética para mim? Aqui está o louco. Então, assim, nossa, mas o louco dá para ser carta madrinha, ele está falando para eu ser ousada, para eu fazer as coisas de um jeito bem doidão, para eu fazer um pouco fora da caixa, isso já me anima a algumas questões, e para que eu olhe como uma criança olha, com muita tranquilidade, para aquilo que for se apresentando, que eu faça disso uma brincadeira, é uma coisa lúdica, uma coisa leve, e caso contrário, né, eu vou levar muito a sério. Não, é para eu prestar atenção no que se apresenta, mas também levar isso de uma forma leve, que é o próprio louco. O louco não leva muito a sério. Vamos ver como é que isso se dá? Vamos ver o que acontece? Então vamos lá, como é que eu me sinto? E aí tá todo mundo. Eu já embaralhei pra caramba, tá? Devo confessar a vocês que eu aproveitei a turminha toda misturada, né? E fiquei aqui um tempo fazendo
O embaralhamento típico, sabe o embaralhamento típico? É esse aqui. Ele demanda um certo vagar quando você não força e espera que as cartas vão escorregando e não quer prestar atenção, não escorrega. E também não quero machucar as cartas. Então eu tenho que demandar mais tempo. Já fiz, estou fazendo agora mais um pouquinho e vamos abrir como eu abro quando uma abertura está bem embaralhada e é com todo mundo. Eu tenho, então, 10 cartas para dispor. A número 1, a número 2, a número 3, a número 4, a número 5, a número 6, a número 7, a número 8, a número 9 e a número 10 é o dentinho aqui dessa maçã. Uma maçã do amor, só que não pode ser com açúcar, que é dietética. Uma maçã. Vamos olhar então? Vou fazer a primeira rodada, né? Então, mantenho aqui as cartas, que talvez me dê, já que o louco apareceu ali, eu estou com vontade de fazer 2 rodadas. Vamos ver o que acontece. Na primeira posição, veja, ela é da esquerda, não, ela é da direita, perdão, para a esquerda. Então, é uma abertura que a gente começa lá, depois a gente olha para cá. Isso é bastante comum nos jogos de tarô. Muito bem, olha o pau, cego, faca molada, não é, mas é um grande confronto o como eu me sinto hoje com o meu peso. Não me sinto bem, né? Me sinto brigando com os meus vários eus, os vários eus dentro de mim brigam com relação a achar que o peso é isso, o outro achar que o peso é aquilo, e as várias milhões de questões pessoais quando o peso não é adequado. Então, como é que eu me sinto com relação ao meu peso ou à minha performance física do momento? Eu me sinto brigada, eu me sinto tensa, me sinto em confronto, em enfrentamento, em falta de aceitação. Muito bem. O que eu precisaria olhar como sendo o meu estado de saúde? Qual é o meu estado de saúde do hoje? E aí sai um rei de copas. Que o Copas fala das saúdes? Olha, ele conta que a minha saúde é fruto das minhas emoções caminhadas pelo tempo. É uma taça, é um rei de taças, ele, querendo ou não, é uma figura emocional, então muitas das coisas que eu trago na minha saúde hoje é o resultado final, é o ponto máximo que eu consegui trabalhando a psicossomática ou a somatização de emoções e sentimentos no corpo. Eu diria que o rei de taças me avisa de questões linfáticas, questões de edema, questões dos líquidos, das águas dentro de mim, né, das más águas dentro de mim e das boas águas também. Então, meu estado de saúde é um estado mais inflamado, está no elemento do fogo, é um estado mais velho, é daquele que já chegou numa determinada etapa maior da vida. Bom, eu estou quase, né, na melhor idade da vida, então serve para falar com o rei. Muito bem. A terceira posição é a posição que diz sobre as atividades físicas que eu gosto ou que me fazem bem, que são boas para mim. Gente, aparecer um cavalo é quase uma coisa, né? Vejam, 6 de paus e com um cavalo que eu amo de paixão. Durante a minha primeira infância, eu não digo, mas quase, eu tinha já 6, 7 anos quando eu comecei a cavalgar. E eu devo dizer para vocês que era, na minha infância e juventude, um dos meus prazeres maiores da vida. Então, como atividades de montaria, né, seria uma grande atividade para mim. Hoje isso fica muito distante da minha realidade, da minha possibilidade e da minha geografia. Então, vamos pensar quais são as atividades dos 6 de bastões. Primeiro, que tenha bastões. Então, atividades onde você encontra muitos bastões ou muitas estruturas, né? Primeiro, as atividades mais outdoors, mais fora e menos dentro. Segundo, as atividades onde eu possa estar usando desde fitinhas e bastões. E aí eu devo dizer para vocês que
Que tipo de atividade? Sabe, Pilates, gente? Tô dentro. Né? Aquela atividade onde, de alguma forma, eu monto na bicicleta? Tô dentro. Atividades que evitem o impacto direto? Tô dentro. Atividades que me deem uma sensação de vitória e bem-estar e que exijam esforço físico e cardio? Uma carta de fogo? Sim, também. Bom, o que que a comida representa para mim? Então, a comida é um ganha-ganha, né? É uma mola de troca fácil e rápida. Muitas vezes na vida eu fui recriminada pela minha velocidade na alimentação, pela rapidez, pela avidez da alimentação. Então, a comida para mim é um retorno rápido, é uma troca rápida, é um ok rápido e uma sensação de ganho. Uma sensação de ganho, de bem-estar, de força física, de me sentir fortalecida, e assim segue. Bom, qual o tipo de alimentação que eu deveria olhar? Olha que mudança, né? De Ouros, que gosta de arroz, feijão e comida, né? No sentido volume, matéria, realmente experienciá-la, para o rei de Ouros, que também vai gostar de comida, mas pode ser aquela comida mais light, né? A comida do chefe de cuisine, a comida que, de certa forma, é da realeza, uma comida mais leve ou mais interessante, mais inteligente, né? Uma comida que possa satisfazer. Se a gente pensar só no Rei Midas, né? Eu sempre vou lembrar da Liz Green e do mitológico, que é o Rei de Ouros, definitivamente eu preciso me alimentar de ouro. Que tal eu me alimentar apenas do imprescindível e do que é topo de alimentação? Então, eu vou pegar aquilo que é muito bom, junto com alguém que entenda muito bem de comida, e acho que aqui entra também uma figura de conhecimento sobre alimentação. Né? Veja que, inclusive, o chapeuzinho dele é uma verdurinha, então, verduras, coisas da terra, que é uma coisa muito de ouros, não é? Raízes, sementes, são coisas do elemento da terra, que é ouros. Então, que eu aprenda a comer daquilo que a terra me dá. E que eu aprenda a comer como quem come ouro, né? Ou não come, ou vai de pirulinha, ou vai fazendo devagarinho. Muito bem. Qual o tipo de alimentação? A alimentação de um rei. Um rei de hoje tem que tomar cuidado, mas todos os reis padeceram de várias doenças, não é porque na época era o único status que permitia uma alimentação sem limite, né? Abundante. Mas aqui eu vejo como uma alimentação de reis de hoje, não é? Com abundância naquilo que há de melhor na alimentação. O que que eu tenho que fazer ou mudar? O que que eu faço comigo, né? O as de paus, e veja, olha, gente, um de paus, dois de paus, três de paus. O as de paus, que é a totalidade do elemento do fogo, está me convidando para quê, na verdade? Olha o teu fogo. Se a gente for pensar em temperamentos, em alimentações, em antroposofia ou até na medicina chinesa, eu preciso, de certa forma, aquecer a minha pessoa. Eu preciso me colocar em mais energia, energia que gasta, energia de aquecimento. Seria como a energia yang, a energia do fogo. Implementar ou complementar essa energia do fogo. Eu preciso mudar, eu preciso fazer um esforço, né, para fazer uma mudança significativa na minha força. Se há um naipe que fala de força, estou precisando cuidar da minha força básica, aquilo que talvez seja do meu chakra básico. Lá vem pau de novo, na própria pergunta de quem poderia me ajudar. Não aparece ninguém, né? Aparece o 10 de paus dizendo: olha, eu acho que a pessoa que mais pode te ajudar é você mesma e as suas decisões e escolhas, e o que você escolhe fazer
com essa tua energia vital de fogo, não tem ninguém para te ajudar? Não, mas existem diretrizes que podem me ajudar. Existem coisas que eu posso abandonar ou escolher que podem me ajudar, né? Fazer esforço e exercício pode incluir uma academia além de cavalgar ou de fazer, né, pilates ou aparelhos, eu também colocar um pouco mais na força do músculo, que aqui é o forçudo, né? Então, posso pensar que o que eu posso estar me ajudando seja um processo de academia. A rainha de paus sai aqui, né? Ela me conta do como eu devo abandonar, ou o que eu devo abandonar. Na verdade, como é que eu largo o velho? É, na teimosia, né? Vou ter que brigar muito comigo sobre as minhas velhas convicções e sobre os meus velhos hábitos, porque a rainha de paus é muito agarradona naquilo que ela descobriu que é bom para ela, que funciona. Mais uma vez falando de força e de vitalidade, então eu preciso brigar para fazer uma manutenção da minha força e da minha, né, na minha mais pau, gente. Nossa, parece até que eu fiquei só num pedaço ali, ele nem tá embaralhado, embaralhei pra caramba. É isso, paus, paus, paus. E aí eu preciso contar para vocês que eu venho lutando com algumas questões de saúde há 2 anos, né? Na medicina chinesa, é como se eu tivesse colapsado a energia do fogo, exatamente paus, né? E eu tornei-me uma pessoa resfriada, uma pessoa com frio, uma pessoa com várias friagens ao longo do corpo e com uma má distribuição de calor e de energia. Então, se eu for olhar tudo isso de pausa, eu já entendi que eu tenho que olhar para o naipe de fogo mesmo, que eu tenho que olhar para o fogo, para os termogênicos, para os alimentos que fazem calor, para os alimentos e atividades que aquecem, que montam, que caminham, que correm, né? Já que não dá para caminhar e correr, então vai fazer bicicleta, vai fazer esteira, usa um aparelho no lugar do cavalo, faz força, vai lá na academia, levanta peso, abandona velhas certezas, mas se coloca como quem está procurando, né, nas varetas de canela algum tipo de termogenia para a noite, ou mesmo nos segredos do cacau. Aqui, nesse final, né, se eu pensar que aqui é 8, 9, 10, então, como abandonar o velho sendo uma rainha de paus, sendo uma mulher teimosa e uma mulher voluntariosa, sendo uma figura de força? Com o que eu me conecto para fazer sucesso? Como é que eu posso obter o meu sucesso? Eu vou ter que seguir os protocolos, as partituras do oito de paus, eu vou ter que olhar para as várias etapas do oito de paus, cumprir cada uma, para eu poder me conectar com o sucesso. E com isso, com tanto paus, tem muito a ver com a minha força de vontade, a minha disposição, né, de me levantar e lá fazer. Como é que eu me sinto ou como me sentirei se eu melhorar a minha performance, se eu conseguir, né, atingir uma perda de peso? Eu vou me sentir como o louco, eu vou me sentir mais leve, minimamente. O louco abriu, veja, foi minha carta madrinha, o louco fechou. Ele mesmo dizendo: olha isso tudo como uma novidade e algo inusitado. Olhe para isso tudo como a criança que você é, com muita ingenuidade, muita tranquilidade, muito riso, muito bom humor, inclusive, que é o que eu mais tenho usado, para poder ir usando a tua bengalinha, porque eu tenho usado uma bengala para me locomover sozinha por aí, né? E, de certa forma, se apoiando nas suas próprias dificuldades e passando por elas, né? Então, assim, dentro de como é que eu vou me sentir quando eu conseguir um melhor peso, eu vou me sentir mais jovem, eu vou me sentir mais leve, eu vou me sentir mais solta, né? Isso pode me trazer um benefício físico de inovação. Mas a bengalinha continua por aqui.
A loucura maior é quando você acha, depois você pega um livro e fala, puxa, Fernanda, mas aqui, ó, foi tudo carta menor, você só tirou um maior nessas 10 cartas, né? Então, assim, se de 10, 9 são praticamente de um naipe, eu não posso perguntar mais sobre cada uma das localizações? Pode, você pode buscar mais informação em algumas aberturas, colocando então mais carta em cada posição. Vamos colocar mais uma rodada? Então, eu vou colocar mais uma rodada. Vamos assim dizer que agora eu quero uma rodada, né, do tipo esse vem para cá, vou começar uma nova rodada. Então, eu vou pegar uma nova rodada de cartas, porque eu quero falar mais um pouco, ou comigo mesma, porque eu estou fazendo uma autopercepção da minha situação dietética, né, do meu estado de gordinha, para alguns obesa, né? Vamos lá, vamos encarar. E aí a gente vai colocando. Pronto, eu acho que. Você vai mudar a madrinha? Não, a madrinha é o doido, o louco tá aí, adoro ele, deixa ele aqui conversando comigo e tá tudo certo. Meu caderninho aqui do lado, porque eu também preciso, né, memorizar tudo. Então, naquele lugar de como eu me sinto com o meu peso atual, tem o 5 de bastões dizendo que eu fico brigando internamente com os meus vários eus e as minhas várias querências internas. Não tem nenhuma paz, né? Tem uma vontade muito de, ou faz isso, faz aquilo, por que que é assim, por que que é assado? E a temperança aparecer aqui, mesmo assim, eu levo isso, a minha imagem ou o meu sentimento sobre mim mesma, de um jeito equilibrado. Eu tento levar de um jeito tranquilo, né? Não faço disso mais, realmente não faço mais disso uma grande guerra, uma grande dificuldade. Na segunda posição, qual é o meu estado de saúde de hoje? Olha que legal. Um rei, todo rei significa que eu tenho saúde. Mas ele me conta que eu tenho saúde equivalente às coisas que eu fui fazendo e de uma figura mais velha, e daquele que, querendo ou não, ocupou várias posições importantes na vida. E se eu tenho problemas de saúde, esses problemas estão ligados. Se fosse até de outra pessoa, eu podia falar assim, estão ligados à bebida, só se for dos meus ancestrais, né? Então, o meu fígado transgeracional bate aqui. Meu problema de saúde está ligado aos líquidos do corpo, linfa, sangue, edemas, inchaços, também faz sentido, né? Desde algumas coisas que eu carrego comigo, faz sentido. Vem o imperador e diz: olha, você tem várias questões de saúde. Não, você tem algumas, elas são pontuais, elas estão ligadas ao masculino e ao yang do seu lado, vai, do DNA, do corpo e afins, né? Então, podem ter desde questões de circulação, questões cardíacas, enquanto também questões da estrutura, do quanto eu seja forte ou fraco, o imperador é forte, né, do yang, e desse lugar do coração, também um tanto da cabeça, se eu pensar no Rider, né, de que temos algumas questões também das pernas e de que era uma doença muito comum dos reis, né? A coisa de, por comer muita carne ou proteína, de você ter a gota, ou problema de ácido úrico, não tenho. De qualquer forma, também estaria aqui como um alerta ou uma conversa. O que eu posso dizer da pressão, isso sim, e que é um pouco de herança do meu pai também. E na próxima movimentação, quais são os tipos de atividade que eu poderia estar fazendo? Nenhuma procrastinação, excessos de coisa nenhuma, porque o diabo não é um cara muito que goste de grandes movimentos, a não ser do sexo, a não ser de dançar, competições acirradas, algumas das coisas que, na verdade, podem até fazer parte, mas não necessariamente é uma atividade física. O diabo também fala muito, não é, da procrastinação, da preguiça, da falta de vontade do mover. E isso faz sentido para mim.
não é? Do tipo, eu prefiro muito mais mexer o meu intelecto, mexer a minha cachola, e muito menos mexer o meu corpinho. Então, o diabo pode ser aquele que te tenta a viver o ao contrário da sua necessidade. Você precisa de movimento, ele vai falar para você ficar quieto. Você precisa ficar quieto, ele vai falar para você fazer o movimento. É o famoso auto do contra dentro de si mesmo. Bom, na posição, então, um, dois, três, na quarta posição, a gente está falando do que a comida representa para mim. Além, né, do ganha-ganha, ou do ganhar as coisas, do trocar rapidamente as coisas com o dois de ouros, veio a rainha de espadas, me dizendo que a comida também é um artifício, um atributo do meu pensamento, ou acalma as minhas ideias e o meu pensamento, ou faz parte daquilo que eu gosto de pensar nas horas vagas também. O que eu posso fazer para me ajudar? O que eu faço comigo para me ajudar? Aí o rei, na verdade, né? Aqui que representa a comida, não, perdão. Qual tipo de alimentação? Alimentação de rei e alimentação de festa, porque o quatro de paus adora uma festa. Então, aquela alimentação rápida, canapés. Então, uma alimentação mais bem estruturada, é um quatro de paus, que eu consigo estruturar uma alimentação mais ordenada, mais organizada. Esse é um ponto bem difícil. Um as de paus tem a ver com quem pode, né? Então, é a 6, 7, 8, 9, 10, essa é a sexta posição. O que eu posso fazer para mudar? O As de Paus já não me deu grandes dicas, só disse que eu tenho que tentar trabalhar as questões do fogo e aumentar os meus ritmos, talvez aumentar algumas atividades, diminuir outras. O Seis de Espadas diz que nesse momento, né, eu tenho que fazer uma mudança que possa ir me levando a uma mudança maior. E que eu tenho que fazer isso tanto no elemento do fogo, quanto no elemento do ar, nas ideias. Eu preciso pensar em como é que eu faço isso. Eu preciso idealizar, talvez, essa mudança, botar algum tipo de planilha, pensar sobre. No cinco de espadas daqui, né, tem alguém que possa me ajudar? Infelizmente, pelo que parece, não. Tem as possibilidades, eu vou ter que dar conta disso e do meu sobrepeso. E no cinco de espadas, quem poderia me ajudar não está muito disponível ou está próximo a mim. Então, eu talvez tenha que tentar pela minha própria forma de entender. O que ajuda é eu começar a pensar diferente sobre alguns alimentos, sobre algumas práticas dietéticas, né? Talvez me ajude a ir lá conversar com alguém, sim. Como abandonar o velho? Bom, a torre percebe, né, o tamanho do gigante para não abandonar o velho. Então, de qualquer forma, que tem como abandonar o velho na base de rupturas bruscas ou na base de uma certa guerra pessoal, numa imposição em movimentos mais drásticos sobre o que pode e o que não pode, tomando decisões mais brabas mesmo com relação à minha própria saúde, minha própria dieta, meu próprio me alimentar. Aqui em cima, né, então, aqui como abandonar o velho, na base da mudança e da ruptura, o que eu tenho, como é que eu tenho que me conectar com o sucesso, de que forma eu posso me conectar com o sucesso de uma dieta através da minha mente. A minha mente precisa acreditar que está fazendo uma coisa nova, página, bem no começo, e que eu chego lá. Se a ideia for boa, tem uma chance de eu atingir o sucesso, mas é pelo mental, pela ideia. E como eu vou me sentir quando eu conseguir atravessar isso tudo? Pois é, olha, não me ajudou, né? No sentido de que o louco ainda pelo menos me deu leveza, eu ia me sentir um pouco melhor, mas tem um pedaço, olha que denúncia importante. Há algo dentro de mim que, quando fala de dieta ou de restrição, entra num estado de fechamento
porque possivelmente no meu inconsciente e na minha mente algo se fecha e não consegue achar nenhum tipo de benefício, né, do como atingir um peso melhor. Eu vou me sentir não bem, né? Porque o dois de espadas é quando eu me sinto confrontada, ou então me sinto ensimesmada, ou me sinto em solidão, né? Me sinto sem conseguir entender. Olha que denúncias importantes num trabalho terapêutico, mesmo a torre aqui, né? Muito legal essa torre. Como abandonar o velho, não abandonando. Tem que ser na briga, porque a rainha está muito confortável com tudo que eu já faço. Então, é na base da porrada mesmo, tem que ser no enfrentamento. E aí, no tarô intimista, que é isso que eu estou fazendo aqui com uma abertura sobre dieta, né, é um tarô que faz você conversar com as cartas e ir limpando e levantando informações do teu próprio inconsciente, coisas que você vê e aquilo que às vezes você não vê. Não consegue perceber que tem um sabotador interno dizendo não para a proposta de uma dieta, não é? Por exemplo. Mesmo que eu ache, né? Veja, a temperança gera um pouco dessa denúncia, porque como é que eu me sinto atualmente? Meio equilibrada, tá tudo bem, principalmente com a minha dieta, eu acho que eu estou comendo direito, acho que está tudo certo. E ela não deixa de estar falando uma verdade, não é? Mesmo que eu não obtenha resultados, então, mas eu acho que está tudo certo. Então, esses são lugares onde, quando você estiver abrindo, talvez você brigue com a carta. Talvez você achar que é absurdo isso aqui, né? Então, levanta, vai tomar um refrigerante, vai tomar uma água, vai fazer um chá, toma um café, dá um tempo, deixa a abertura na mesa, pega um livro lá diferente, leia um pouco o que cada um representa em cada lugar, e também olhe o diabo aqui numa posição, né? Uma, duas, três, que tipo de atividade o diabo propõe? O diabo sempre propõe algumas atividades um pouco de físico, cardio, movimento de sangue, de fluidez, então são os cardios todos também, corrida, caminhada, dança, né? Gosta muito de dança por estar ligado à sedução. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de ficar olhando o diabo com medo, sabe? Então, qual outra questão que eu queria trazer com essa abertura? Ela está tratando de um assunto que o ideal é eu lá tratar com o médico, perfeito, com a terapeuta, perfeito. Mas vamos supor que eu estou fazendo autossabotagem, né? O diabo é uma denúncia, né? Aqui tem uma outra denúncia, aqui tem uma denúncia de negação. Então, assim, eu estou sabotando esse processo dietético. A própria carta madrinha sendo louco é do tipo assim, o meu eu adulto querendo conversar sobre isso, meu eu criança querendo não. Quem é que está ganhando peso aqui? Ah, é a criança interna e ela não acha, ela está sendo feliz com algumas escolhas. Então, eu estou gerenciando tudo de mim ou não estou? E às vezes a gente pode se surpreender para descobrir que a gente tem um monte de euzinho dentro de mim, como dizia minha velha mestra de PNL, né, de programação neurolinguística, a gente tem um monte de gentes dentro da gente que fala diferente do que a minha consciência elege. E por conta do tarô ser um mostrador de eventos subconscientes, a gente pode ter um resultado como esse. Fernanda, você poderia estar abrindo mais rodadas? Claro que sim. Olha, eu tenho carta suficiente aqui, pelo menos para mais duas rodadas, né? Com tranquilidade, porque eu estou observando o caminho. Já observei que, olha, vamos fazer conta? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho sete cartas de paus. Então, eu posso até pôr aqui no meu caderninho, venho no meu caderninho, pego a caneta aqui, ó, e tinha sete cartas de paus. Qual é o elemento que está, assim, falando alto? O fogo. Ah, outro elemento que também está falando de taças. Tenho um de taças e acabou? Um. Puxa, a questão emocional não é tão a que está mandando. Eu não estou comendo de forma emocional. Eu estou comendo de forma irada. O que o colérico ou o temperamento do fogo mais tem?
raiva. Então, talvez esteja como uma moça que eu também seguia que falava que a raiva engorda. E é uma raiva não consciente, né? É uma raiva de ter muita energia para fazer talvez muitas coisas e de repente hoje está meio tolhida e não conseguindo. Próximo naipe, saio das taças, pausa aqui de novo. Eu tenho o primeiro naipe que saiu, na sequência foi ouros. Eu tenho uma de ouros, dois de ouros, da volta, acabou-se o que era doce. Eu tenho dois de ouros. O que isso representa? Ah, e tem pouquinha terra, questões terrenas, questões mais melancólicas, digestivas, um pouco, né? Apegos à lauta, à refeição, a muita coisa, um pouco, também não é por aí. Aí, por último, a gente vai olhar o último naipe que saiu espadas. Então, tem um de espadas, dois de espadas, três de espadas, quatro de espadas, cinco de espadas. Cinco de espadas me conta que eu engordo por questão do fogo e do ar. Minha cabeça talvez tenha um traço de ansiedade, então eu como por ansiedade ou por passatempo, ou porque minha cabeça precisa funcionar junto com o alimento. E aí eu posso confessar para vocês que o meu maior problema na atualidade na minha alimentação é o belisquetes, né? Estou sempre beliscando, estou sempre indo lá morder alguma coisa, beber alguma coisa, tomar alguma coisa. E isso pode ser o grande sabotador do meu momento, junto com esse louco fofo que ficou como finalizador e a carta madrinha, né? De que eu estou com uma criança interna que não está afim muito de falar de dieta ou de dietética. Tá bom? Então, assim, ficamos por aqui. Esse é o encerramento dessa abertura dietética. Gratidão para todo mundo que está aí do outro lado. E aí, se vocês entenderem, agora a gente tem, né, a dietética foi 8, dia 18. No dia 19, amanhã, a gente vai fazer uma primeira abertura do nosso amor, de relacionamento a dois, relacionamento afetivo. Vamos falar um pouco de afetividade na jogada de amanhã, combinado? No 365, aberturas de tarô. Deixa eu voltar para cá. Oi, oi, oi. Então, gratidão pela jornada de hoje, obrigada pela leitura. Espero que vocês possam aproveitar essa tranquilidade de você fazer uma leitura mais longa, porque ela tem mais cartas, e de fazê-la de forma intimista, conversando consigo próprio. Valeu? Aquele abraço bem gostoso, um beijo, um queijo, e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.